Olá, alunos do Universo do Mecânico, bem-vindos a mais um encontro técnico, a mais uma aula aqui no seu UMEC. Estamos aqui mais uma vez com a aula sobre o Ford Focus 1.6 Sigma. Sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de número 63 de 2014. Então hoje, aula de quinta-feira, aula sobre o sistema de gerenciamento eletrônico do motor do Ford Focus, aula de número 63. Dá um alô aqui ao Anísio Halber, Antônio Ida, Diomedes, Edu Pereira, Francisco Barbosa, Genésio Steigler, Giba Brás, Jaimilson Jaldec, João Souza, Zé Carlos Silva Santos, Juliano Freitas, Luiz Pereira, Márcio Israel presente, Marcos Gutierrez, pessoal lá de Timóteo, Minas Gerais, tem pessoal de Estiva, né? Também linkado, participando da aula. E vamos lá, dar o pontapé inicial a mais um treinamento aqui no seu UMEC, o seu Universo do Mecânico. Hoje, aula de quinta-feira, tema Ford Focus 1.6 motor Sigma, veremos o sistema de gerenciamento eletrônico desse motor. Hoje, nossa quinta aula sobre esse carro que ainda é novidade, né? Embora o Ford Focus existam várias gerações, este modelo ainda é novidade, né? Ou seja, é um veículo que ainda tem poucas indas e vindas para as oficinas de reparação independente, tá? Porque não são carros tão problemáticos e também não são carros assim campeões de venda, né? É uma linha bem fechada, bem segmentada de proprietários, de clientes, usuários que gostam e podem comprar um Ford Focus, tá? Então não é tanto modelo igual no mercado, mas tem, claro que tem. Então temos que estar prontos para recepcioná-los, para testar, para escanear, fazer leituras e consertar o veículo. Então vamos lá ao nosso quinto encontro sobre o Ford Focus. Hoje falaremos sobre os sensores, parte 2. Então nosso segundo encontro sobre os sinais de entrada do veículo. Telinha de vocês, os assuntos já abordados até então. Aula passada falamos sobre o sensor de rotação, IPMS, e o sensor de fase. Claro, sempre dando ênfase e lembrando que rotação e IPMS é um sinal só. Fase é um outro sinal. Então, fase está no comando de válvulas, rotação e IPMS está apontado para o volante do motor. Nós chamamos o sensor de rotação, né, EPMS, mas na verdade ele só manda pulsos para a ECU, só manda pulso elétrico, faz mais nada além disso. É a própria unidade de controle eletrônico que faz a contagem, e aí sabe a rotação do motor e o ponto morto superior dos cilindros gêmeos. Esse motor Sigma 1.6 é o motor 4 cilindros, 1 e 4 cilindros gêmeos, 2 e 3 cilindros gêmeos também. Então, só pelo sinal desse sensor lá para o virabrequim, né, apontado lá para o volante do motor, a ECU consegue, com precisão, calcular a rotação e o PMS deste motor. Só com esse sinal, fica tudo já bem caracterizado, né, a nível de mapeamento, a importante informação da rotação do motor e o PMS. Com a rotação, a ECU faz aí várias adequações. Com o PMS, sabe a hora de injetar 1 e 4, 2 e 3. Sabe a hora de comandar a bobina 1 e 4, 2 e 3. Ou seja, de par em par dos cilindros. Então, com o sinal de rotação e PMS, o motor já funciona. Só que sempre par e par, né? 1 e 4, que são os gêmeos, 2 e 3, que são os gêmeos. Então, tanto a injeção quanto o mapeamento da ignição, ao invés de ser sequencial, ele fica de par em par, de 2 em 2. Quando
cruza a informação, rotação e PMS, mais sensor de fase, aí sim, nós temos tudo sequencial. Tanto o controle do tempo de injeção vira sequencial, o mapeamento da ignição vira sequencial, para atrasar o ponto de ignição, fica sequencial. Ou seja, é um controle com uma grande precisão a nível de eletrônica. Nós temos o motor funcionando praticamente, tá, como se fosse 4 motores distintos. O primeiro cilindro vai ter o seu melhor tempo de injeção, o seu melhor avanço e o atraso na ignição. Primeiro cilindro. O segundo, a mesma coisa. O terceiro, a mesma coisa. O quarto, a mesma coisa. É como se fosse praticamente 4 motores individuais ligados ao mesmo eixo. Praticamente é isso. Tá? Por isso que essas duas informações, rotação PMS e fase, são muito importantes. Ok? Aula de hoje, nesse sistema ME 17.8.5, nosso quinto encontro, veremos borboleta e pedal do acelerador. 2 sensores que até se confundem um pouco na hora de passar no scanner, ou até interpretar, né, a falha no carro. Importante. Borboleta está lá no corpo. Pedal está dentro do carro. 2 informações que tem no Ford Focus, distintas e importantes. E acima de tudo, as informações estão, interligadas. Interligadas. Para abrir a borboleta, a ECU precisa, sem dúvida nenhuma, da informação do pedal do acelerador. Para, comandar o corpo eletrônico, precisa dessa informação. Para que o corpo eletrônico seja comandado, precisa da informação da borboleta. Olhem que coisa. São 2 informações distintas, interligadas e essenciais. Porque esse veículo não tem o cabo de acelerador. Ou seja, o comando, pedal, corpo, passa pela unidade de controle eletrônico e temos o quê? A ausência do cabo do acelerador. É um controle totalmente eletrônico. Então, são informações, sem dúvida nenhuma, muito importantes. Ok? Então, requer atenção nossa no dia a dia da reparação automotiva. Introdução, vamos lá. Nesta segunda aula sobre os sinais de entrada, veremos a intenção do condutor ao acelerar e a posição do corpo de borboleta eletrônico. Pessoal, de novo, a palavra intenção. Ou seja, o que o dono do carro quer. Qual é a intenção dele. Automaticamente esse sinal vai para a ECU e a ECU vai comandar um atuador lá no corpo eletrônico. Esse atuador tem o sensor de borboleta. Então é muito importante ver todos esses detalhes. Então vamos lá. Vamos ao Focus 1.6 Sigma, veículo na tela de vocês, o Ford Focus, e aqui a nossa diagramação inicial. No centro a ECU, ME 17.8.5, e à esquerda o que estamos estudando, os sinais de entrada, interruptores, rotação em PMS, temperatura do motor, lambdas, detonação, fase, posição do pedal, posição da borboleta e MAF. Então hoje veremos posição do pedal e borboleta, e a ECU comanda todos esses atuadores do lado direito da tela. Então vamos lá para falar de detalhes para vocês. A forma mais precisa que temos de medir a intenção do motorista ao dirigir o veículo é através do acionamento do pedal do acelerador. Assim é possível medir a intensidade, a velocidade, até o quanto de mudança de faixa de rotação se requer. Ou seja, intensidade e velocidade
requeridos pelo condutor, pelo motorista. Então, o quanto é importante o sensor do pedal e também importante o sensor lá no corpo de borboleta, mostrando a abertura da borboleta. São duas informações que estão entrelaçadas e que facilitam demais a vida da ECU, porque são precisos. O pedal mostra a intensidade, o desejo do condutor. O corpo, né, a borboleta, mostra a posição da borboleta. A precisão é muito grande. E é tão importante, né, tanto um quanto o outro sinal, que temos duas respostas em cada um deles. Duas. É duplo no pedal, é duplo na borboleta. Porque não pode falhar. Não pode falhar. Não pode faltar informação. Não pode falhar. Então vamos lá, telinha de vocês, a localização do corpo eletrônico. Primeiro do corpo, então. Localização. Vejam aí na foto, em destaque, né, a setinha vermelha, mostrando o fácil acesso ao corpo eletrônico, né, ao corpo de borboleta desse Ford Focus motor 1.6 Sigma. Já falei para vocês que é um motor bem apertadinho para trabalhar, né? Ó. Olhem bem pela foto, ó. Você não tem quase que espaço para nada, hein? Isso que é um motor 1.6, hein? Tá? Imagine esse carro com motor 2.0. Também tem, né? É motor igual da Export, o 2.0, 16 válvulas, né? O Duratec. Ó, você não tem espaço para nada. No 1.6. No 2.0 ficou pior ainda, tá? Vou falar então da localização para vocês. Localizado na entrada de ar do motor, após a passagem pela carcaça e filtro de ar, e ainda pelo sensor de massa de ar, não estudamos ainda, vamos estudar, né? Ó, tem sensor de massa de ar, temos o corpo eletrônico em uma posição bem favorável ao acúmulo de sujeiras em sua base, né? Ele fica levemente inclinado e devido à própria posição que ele se encontra, né, facilita o acúmulo de sujeira na borboleta. Então não se esqueçam, o corpo de borboleta vai ter o sensor de borboleta. Temos o pedal e ainda tem sensor de massa de ar esse carro. É muita informação ali, muito pertinho uma da outra, né, com funções diferentes, mas complementares. O pedal indica a intensidade. O massa de ar, a quantidade de ar entrando. E borboleta, a posição da borboleta. Pessoal, são sensores rápidos e precisos. Então, muito pertinhos, né, um dos outros, né? Então, bem próximos realmente. Uma tela mais aproximada agora, né, do corpo de borboleta. Veja aí, ó, a mangueira sanfonada, né? O corpo está na posição aqui, ó, meio que na diagonal em relação ao coletor de admissão. E ele obriga o ar, tá, pela posição do corpo, a fazer isso aqui, ó. Ele desce e vira para entrar no cabeçote, né? Ele faz quase que uma parábola completa, quase, né? Ele dá uma volta subindo e entrando no cabeçote. Por que isso? Por que o coletor de admissão tem todo esse desenho esquisito, né? Poxa, o ar entra no corpo, faz isso, dá quase que um loop, uma volta completa, né? Por que isso? Bom, primeiro, o coletor é de plástico, isso facilita muito a construção dele, né? Por ser plástico, além de facilitar a construção, tem mais dois adjetivos bons, duas qualidades. Então ele é de plástico, faz o formato que o fabricante deseja, que o engenheiro determinou. Ele é leve, lógico. Imagine um coletor desse em alumínio, né? Não, ele é plástico, ele é leve e outra, ele é liso por dentro, né? O coletor de alumínio, e geralmente por dentro, ele é bem rústico. De plástico, ele é liso por fora e é liso por dentro, né? Não favorece o acúmulo de sujeira, não restringe a passagem do ar admitido, tá? E por que esse formato aí? Na verdade, é um coletor longo, que ocupa pouco espaço. Olha,
O coletor ele é super comprido nesse carro, tá? O que favorece o torque em baixa rotação. Se ele fosse curtinho, teríamos um problema de baixo torque em baixa rotação, ainda mais um motor de 16 válvulas. Então ele tem todo esse formato para se tornar um coletor longo, ok? Longo. Essa é a realidade. Bom, aqui está o corpo de borboleta, onde temos o sensor desse Ford Focus 1.6 Sigma. Corpinho simples, nada de absurdo de tamanho, por ser um motor 1.6, pequeno até, ok? E que vai incorporar várias funções entre 2 sensores de borboleta e um atuador do corpo de borboleta. Claro que o atuador vamos estudar lá na frente, né? Na aula sobre atuador, né? Na sequência de aulas sobre o tema atuadores, né? Hoje é focado em sinais de entrada, em sensores. Vamos lá, telinha de vocês, a definição. A ECU aciona um atuador para a abertura e passagem do ar admitido. Temos no potenciômetro do sensor a indicação precisa dessa posição que a ECU recebe em forma de tensão elétrica em 2 sensores. É tão importante que temos 2 fios de resposta, tá? De tão importante que é, né? Ou seja, temos aí uma necessidade de saber a posição da borboleta. Porque o atuador em si, ele só é aberto. Ele é acionado pela ECU, que aciona, que abre a borboleta. Mas a ECU não sabe o quanto que abriu. Pelo sensor de borboleta é que se tem esse retorno, esse feedback. E aí a ECU consegue fazer a adequação, tanto do mapeamento, tá? Do corpo, né, da borboleta, quanto outros mapeamentos. Tá? Então, o sinal de posição da borboleta é muito importante. E outra, tem que ser muito, pessoal, muito rápido. Por quê? Você pisou no acelerador, o módulo aciona a borboleta. Quando você tira o pé, a mola já retorna a borboleta, ó, rapidamente. O sensor já tem que dar essa informação para a ECU, não pode esperar. Não dá tempo de esperar. Tem que ser algo bem rápido, com toda a certeza. Tá? Outra tela aqui do corpo de borboleta, vejam, ó, a mangueira sanfonada, né, entrando no corpo de borboleta, e ali um conector elétrico. Ó. É pequenininho esse corpo, né? Se for comparar, né, com o tamanho do próprio motor, é um corpo de borboleta bem pequeno, bem reduzido. Tá? E lógico, onde entra o ar nele, né, ainda vai passar toda aquela parábola, né, toda aquela passagem em forma de curva do coletor de admissão. Observem que pertinho do corpo de borboleta dá para ver o tubo distribuidor de combustível e um bico injetor. Dá para ver o injetor do 4º cilindro na extremidade, né, do coletor de admissão. Então o corpo está na entrada do coletor de admissão. O ar vai fazer isso aqui, né, dar a volta todinha e chegar no cabeçote. Chegando no cabeçote, olha quem está ali já para pulverizar o combustível. O injetor. Né? Dá para ver certinho nessa foto, né? O tubo distribuidor e ali o injetor do 4º cilindro. Bom, temos as alimentações deste corpo de borboleta. Vamos então à tela. São 6 fios no corpo. Beleza. Sendo 4 referentes aos sensores de borboleta. E os outros 2? Atuador. O atuador, o motor de corrente contínua, alimentado pela ECU para movimentar a borboleta aceleradora. Então são 6 fios. Legal. Os pinos 3 e 5 são do atuador. Pinos 1, 2, 4 e 6 são dos 2 sensores. Mas esses 2 sensores, eles compartilham o positivo e o aterramento. Vamos à tela. Ó. Pino número 1 está ligado ao B092 do módulo. É o sinal do TPS 1.
Sensor de borboleta 1. A resposta é ali, no B092. Pino 2. B093. Aterramento. Aterramento para quem? Para o TPS1, para o TPS2. Para o atuador, não. Ele é o aterramento só dos sensores. Tá? Pino 4, ligado ao B091, é o sinal de resposta do TPS2, sensor de borboleta 2. E o pino 6, ligado ao B098, positivo 5 volts. 5 volts para quem? Para o TPS1, para o TPS2. 5 volts para cada um deles. Né? É um só, né? É um 5 volts compartilhado. Tá? Então é assim. Sensor é sensor, atuador é atuador. São pinos, alimentações totalmente diferentes. Agora, como são 2 TPS, né, 2 cursores por segurança, tá? Temos 2 sinais, TPS1 e TPS2. Mas eles compartilham o mesmo aterramento e o mesmo positivo 5 volts. Tá? Então, por referência, positivo e negativo eles compartilham. Só cada um tem o seu sinal diferente. E mais, né? A forma de resposta também será diferente. Vamos ver já já esse detalhe, tá ok? Telinha de função para vocês. Olha aí em destaque, né? Ó, o atuador, o corpo de borboleta, o conectorzinho ali, ó, de 6 fios, né? Vejam, o corpo é fixo ao coletor por 4 parafusos tipo Torque, né? Observem ali, ó, dá para ver 2 nessa tela, né? Tem a abraçadeira fixando a mangueira sanfonada ao corpo, tá? Vou falar na função do sinal TPS. A função do sinal TPS qual que é? Informar a ECU a posição do eixo da borboleta aceleradora. Só que essa posição, ela varia o tempo todo. Fica o tempo todo alterando, né? Porque o módulo controla desde marcha lenta, baixa, média, alta rotação. Todos os momentos de rotação do motor são controlados pela ECU através desse atuador. E o feedback para a ECU, que é o sinal da borboleta, está ali também, o tempo todo trabalhando. O tempo todo, sem parar. Tá? Então, a função deste sensor qual é? Permitir um controle preciso da posição do eixo da borboleta aceleradora. Que mais? O sinal que ele manda, né, para a ECU é em volt, é em tensão elétrica. E a ECU transforma esse sinal em grau, né, para justamente poder medir em grau o ângulo de abertura da borboleta aceleradora. Tá? Telinha de vocês, ainda da função, indicar em tensão elétrica a posição do eixo da borboleta aceleradora. Temos 2 posições para testar, ok? TPS1, são 2 sinais, né? São 2 cursores. TPS1, TPS2. Então é assim. Temos a alimentação positiva e negativa igual para os dois. O cursor é o mesmo para os dois, só que com 2 pontas distintas, né? Cursor 1 vai ter uma variação, cursor 2, outra variação. Mas ambos estão aonde? Ligados ao eixo, tá? TPS1, posição da borboleta de repouso. O que é o repouso? Ela está levemente aberta. Lembram disso? Corpo eletrônico, quando você liga a chave, aí você o fecha e depois volta à posição levemente aberta, que é a posição de emergência também, né? Posição de repouso, então, não é borboleta fechada. É borboleta levemente aberta. TPS1, 0,4 volts. TPS2, 2,9 volts. Fechado. E aberto? TPS1, 4,2. TPS2, 0,7. Então, os 2 TPS eles são inversamente proporcionais. Ou seja, o TPS1 varia de 0,4 a 4,2, o TPS2 de 2,9 a 0,7. São invertidos.
para justamente a ECU identificar, né, quem é um, quem é o 2. E podem ver também, os valores não batem, né? Ó, enquanto um tem uma oscilação contínua, mais lenta, né? Ó, começa com 0,4, acaba com 4,2, o TPS2 começa com 2,9 e acaba com 0,7. Né? Eles são desproporcionais, de propósito. Né? Porque para isso identificar quem é quem. Uma maneira fácil, simples, para eu saber quem é o 1, quem é o 2. Na tela de vocês, temos aqui, ó, nas últimas linhas aí na telinha de vocês, ó, últimas duas linhas, ó, onde tem a seta vermelha, ó, Turtle Position Sensor, né, em volt e em volt também. Não são dois sensores? Então ali, ó, 0,6 e 4,4 volts. Tá? Lógico, não vou lembrar da foto, né? Está pisado ou solto o acelerador. Na hora que pisar, ele vai inverter. O que está próximo a zero vai subir e o que está alto vai cair. Então, no scanner, eu consigo enxergar esses dois sinais de respostas da posição da borboleta. TPS1, TPS2. E a ECU, com base nessa informação, melhora o mapeamento, controla o atuador de marcha lenta, que é primordial nesse caso, né? E consegue fazer as adequações. Portanto, importante olhar no scanner, mas importante também medir a peça lá no carro, ok? Sempre quando se fala de uma pista resistiva, né? Como o sensor de borboleta, por exemplo, o ideal sempre é medir no osciloscópio esse sinal. Belezinha? Telinha do painel de instrumento para vocês. Painel do Ford Focus. E mais uma dica. A dupla forma de sinal do corpo de borboleta serve para a ECU sempre ter um parâmetro de comparação de sinal. E mesmo um estando com falha, é possível mapear o sistema pelo outro sinal. Os dois sinais são a garantia de um bom funcionamento. Precisa dos dois? Não, um só é o suficiente. Então, se um der defeito, com o outro se mantém o mapeamento. Belezinha? Vamos ao intervalo de aula e volto na sequência falando mais sobre Ford Focus aqui no seu Mac. Olá, meus amigos reparadores. Meu nome é Leandro Lúcio, eu sou gerente de assistência técnica da Valplay Aquecimento, mostrando ao mercado nossa nova linha de alumínio que nós já falamos anteriormente, você já conhece, mas é importante ressaltar nosso produto especial também, a nossa 615 AL, que equipa os motores Citroën e Peugeot 1.4, tá? Esse produto originalmente ele é de termoplástico, né, ou em baquelite, e nós acompanhamos que no decorrer da utilização desse produto, muitas vezes há um excesso de torque, pode haver melhor dizendo, haver um excesso de torque, pode ser que o sistema esteja com um pouquinho de excesso de pressão, né? E às vezes acaba vazando ou tendo qualquer outro tipo de problema a peça. Então nós desenvolvemos uma peça exclusiva pela Valplay aqui, uma peça em alumínio, tá? Totalmente resistente. A aplicação desse produto é exatamente como a de termoplástico, ou seja, você tem que utilizar um adesivo de extrema qualidade. A Valplay, né, indica produtos da Loctite, que é um produto de extrema qualidade, nós conhecemos bastante, né? Só que tem um detalhe, né? Todo adesivo ele tem um tempo de cura. Então a gente pede para que, se você for utilizar qualquer produto, né, ou da Loctite, melhor dizendo, você tem que aguardar, né, ali o tempo de cura do produto, tá? Você aplica o adesivo, espera de 5 a 10 minutos e vê se a cola está curada ao toque. Ou seja, você rela o dedo ali, né, e verifica se ela não está pegajosa. Após isso, você vai aplicar no cabeçote, tá ok? Colocando todos os parafusos, geralmente numa posição em espiral, que são 8 parafusos de fixação, e esperar, tá, pessoal? Porque o que acontece? Muitas vezes o grande problema é não aguardar o tempo de cura do adesivo. A cada 3 milímetros de vedação entre as superfícies, tem que se aguardar, isso falando do produto Loctite, tem que se aguardar pelo menos 24 horas, tá ok? Ou seja, você aplicou, após a aplicação tem que esperar 24 horas para que você tenha uma vedação perfeita, aí no caso uma folga entre superfícies de até 3 milímetros. Logicamente, se tiver uma folga
no cabeçote ali um ponto de corrosão, alguma coisa um pouco mais profundo, você vai ter que aguardar um pouco mais, tá? Vai ter que esperar aí 48 horas até que o adesivo cure por completo. E sempre prestando atenção no aperto, de 0,8 Nm até no máximo 1 kg, no máximo, tá ok, pessoal? E esperando o tempo de cura, que aí você não vai ter problema de vazamentos aí desse motor, mesmo se ele tiver com um pouquinho de excesso de pressão no sistema. Uma parte importante a ser observada é a superfície do cabeçote, sem irregularidades, né? E se houver qualquer tipo de irregularidade entre a superfície da carcaça, no caso da carcaça do válvula termostática e o cabeçote, né? Tem que prestar muita atenção, porque futuramente, após a aplicação, pode-se haver um vazamento por essa irregularidade no cabeçote. Então é sempre bom fazer uma limpeza na superfície, reforçando, aplicar o adesivo na carcaça, esperar o seu tempo de cura ao toque. Após esses 5 ou 10 minutos de tempo de cura, aplicarmos a peça no cabeçote, colocamos os parafusos e efetuarmos o aperto em forma de caracol e de 0,8 Nm até no máximo 1 kg. E assim, obviamente, esperar as 24 horas aí do tempo de cura, ou se a folga entre o cabeçote e a superfície da flange for maior, aguardar um pouco mais de tempo de cura. Amigos reparadores, eu espero que vocês tenham gostado das dicas da Valclay Enriquecimento. Para maiores informações, vou deixar aqui o meu e-mail, tá, pessoal? leandro@valclay.com.br. Qualquer dúvida sobre o produto, qualquer informação técnica, vocês podem estar entrando em contato através do e-mail ou pelo telefone 011 2033 1077, ou ainda pelo nosso site, que está muito bacana, que o nosso catálogo eletrônico é mais um meio de comunicação lá com o amigo reparador, www.valclay.com.br. Grande abraço.